Você vai ver nessa edição. Conheça como funciona a ação sindical do sindicato. O programa Nossa Luta entrevistou o vereador Ivan Duarte. Ele fala sobre os problemas crônicos da cidade de Pelotas. Veja também a criação das políticas públicas dos pontos de cultura no Brasil e seu primeiro congresso. No quadro cultural de hoje, o compositor Maurício Raup Martins e o músico Gilberto Esquerdo falam do disco Singular. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Hoje você vai saber como funciona a ação sindical do Sindicato da Alimentação. Acompanhe a entrevista com os responsáveis. Hoje nós vamos falar da ação sindical. Como ela surgiu, o porquê e os resultados dela. Bom, a ação sindical surgiu em relação porque nós pensamos na saúde e segurança do trabalhador. Então nós pensamos e planejamos assim, em primeiro lugar, a prevenção, que nós fizemos uma pesquisa, nessa pesquisa nós detectamos muitos trabalhadores doentes, fizemos depois o repique dessa pesquisa e constatamos mais trabalhadores doentes. Então nós pensamos a prevenção mesmo, colocando nos acordos coletivos visitas nas empresas e a partir daí a ação sindical entrou em ação mesmo, né, para valer, fazendo as visitas e cobrando as condições de trabalho e a segurança dos trabalhadores. Para isso nós achamos necessária a contratação de um técnico, que é a pessoa capacitada para nos ajudar a fazer esse trabalho bem mais profundo das condições de trabalho. Bem, então, por isso nós contratamos o nosso técnico em segurança do trabalho, né, para dar mais apoio para nós na hora da visita. Aí com a palavra o Jackson. Até hoje, aí, nesses praticamente 3 meses que nós estamos de visitas, tá? Visitamos aí 14 empresas. E agora tem a nossa visita de retorno, tá? Que a gente começa quando os prazos começam a ser vencidos aí. Temos prazos de entrega de documentação e prazos de adequações. Então, quando vence esses prazos, nós agendamos um retorno a essas empresas e aonde nós abordamos ali e verificamos esses resultados. Por exemplo, nós visitamos agora a Roseira Pelotas, da Fernando Osório, e nós constatamos ali uma grande melhoria. A gente viu que o trabalhador ele está mais contente, tá, pelo fato da empresa ter cumprido aí com quase 100% do que a gente colocou no nosso relatório. Ainda está cumprindo, né, mas foi uma boa iniciativa. Tá? O refeitório da empresa foi praticamente todo restaurado, foi colocado até televisão para o pessoal poder assistir ali, pias de mármore, para o pessoal poder se higienizar, a questão do bebedouro, captação de pó. Então a empresa melhorou bastante o ambiente de trabalho e a gente conseguiu visualizar isso, né, no trabalhador. Tá? Então é um processo que ainda está em andamento, foi poucas visitas de retorno, né, mas a gente já começa a ver os resultados aí, tá bem? Muito obrigado. Bom, mas não é só isso. Temos as partes das denúncias, onde a ação sindical, todas as segunda-feira, vai até as empresas resolver essas questões também. Essas denúncias chegam para o sindicato através do telefone 32 25 35 64, onde os trabalhadores também podem ligar a cobrar. Ou também no sindicato recebemos essas denúncias. Também na subsede, lá o pessoal também pode fazer a sua denúncia, né? Também lá na nossa subsede, lá no Jardim América, né? Algumas ações que o sindicato vem tomando aí para melhorar as condições de trabalho dos seus sócios e trabalhadores do ramo da alimentação. Trabalhador, fique ligado
denuncie. Se sentir prejudicado, ligue para nós no telefone 9090 3225 3564. Para denunciar a má conduta das empresas, ligue para 9090 3225 3564. Trabalhador, denuncie por telefone ou compareça na sede do sindicato, que fica localizado à Rua Almirante Barroso 3124, no centro de Pelotas, ou na subsede do sindicato, localizada à Rua 1º de Maio, número 497, no bairro Jardim América. O presidente do Sindicato da Alimentação de Pelotas, Laírde Matos, entrevistou o vereador Ivan Duarte, do PT. Ele fala sobre as obras inacabadas de Pelotas, deixada pelo ex-prefeito Fetter Júnior, e cita como exemplo a situação precária do shopping popular. Acompanhe. Vereador, semana que passou houveram protestos dos camelôs aqui na nossa cidade. O que está se passando no nosso camelódromo? Tá, o protesto foi porque a fiscalização chegou e tentou verificar se o dono da banca estava na banca, né? E aí aquilo, um efeito em cadeia, assim, não queremos e tal, e começaram a baixar as cortinas e tal, e explodiu o protesto. O que eu acho que está por trás disso? Aquilo ali tem gente que passou de uma situação de liberdade total, né? Deixava quem quisesse na banca, tinha uma banca com espaço, botava a mercadoria do jeito que queria e tal, passou agora para uma gaiolinha de 1,80 por 1,80, só ele pode ficar, não pode passar para outro, está pagando por esse espaço R$600 por mês. Muitos não estão vendendo quase nada, porque o combinado é que seriam todas gaiolinhas iguais, mas não é assim. O cara ia lá para vender celular na gaiolinha e do lado tem um vendendo celular com uma baita de uma loja do lado dele. Então esse cara tá nervoso, ele tá tenso, ele tá pronto para explodir. Então aquilo ali foi só a gota d'água, né? Que eu acho que vai piorar com o tempo. E tem outros problemas que vêm sendo falados ali. A questão, por exemplo, tu falou agora da liberdade total que se tinha e que não se tem mais. Estacionamento, como é que vai ser? Vai ser pago. Então antes não era. Antes não era pago. Mas banheiro agora é pago, antes não era. Eles pagam uma quantia de dinheiro pelo aluguel e pagam condomínio também. Além desse valor que o senhor falou, tem mais condomínio. Não, a soma dá isso, a soma do aluguel e condomínio dá R$600 as menores, arredondando, tá? Já teve aumento, 2 meses depois de estar lá, eles aumentaram R$28 por cada espacinho daqueles. R$7 por semana, o pagamento é semanal. Tem gente, Laíra, que é assim, ó, por exemplo, se tu vai vender CD ou objetos pequenos, tudo bem, tu até consegue. Agora imagina um sujeito que estava no mercado público, por exemplo, que tinha um espaço grande para vender calçado e foi levado lá para baixo. Ele tem que ter um pé só de cada calçado dele, porque se ele tiver estoque não cabe. Outra coisa, tu vai lá, tu gostou de um tênis, tu vai experimentar onde? Não tem onde experimentar. E outra coisa, o chão não tem acabamento. Levanta um pó naquilo ali, que o sujeito que vende, por exemplo, bichinho de pelúcia, a criança vai botar na boca aquilo e já vai estar. Ele tem que passar o dia inteiro limpando. Equipamento eletrônico estraga. O calor lá dentro, no verão, só indo lá às 4, 5 horas da tarde para ver, é absolutamente insuportável. Então essa somatória de coisas, né, a falta de liberdade que eles têm, o espaço muito pequeno, as vendas baixaram, talvez esse seja o maior elemento. Tem que ser o cara que está inscrito e só ele a ficar na banca, ele não tem alguém para substituir. Mas não há nenhuma flexibilidade? Deveria ter, está escrito que tem, mas o que eles dizem é que a fiscalização não tem essa instrução. Ele chega lá e diz que cadê essa banca? Ah, mas eu sou filho. Cadê o crachá, o documento? Ah, não tem, então. Não tem. Ah, mas eu provo que eu sou filho. Não, mas não adianta, não dá, não pode. 3 advertências e o cara perde a banca. Então é uma quantidade de coisas que piorou para eles, que qualquer coisa explode.
Além daqueles fatos que a gente sabe também, que ninguém é bobo, que tem alguns que tem esquemas lá que não poderiam ter, que não interessa a fiscalização para esses aí. Isso também existe lá, né? Mas então aquilo lá é um caldeirão, é uma coisa que está pronta para explodir a qualquer momento. Bastou chegar 2 fiscais lá e o primeiro que deu um grito, aquilo, pum, foram tudo para a rua, os berros e tal. Eu não vi agressão, mas dizem que agrediram uma fiscal, eu não sei, tinha até que requisitar lá, porque tem filmadoras lá para ver se houve mesmo, né? Mas a prefeitura me contou que eu não vi, não sei. E, bem, nós tínhamos antes um camelódromo que era administrado pela prefeitura, ele foi no ano passado privatizado. E de quanto tempo é esse contrato? O contrato é 25 anos e ele vai render ao proprietário, né, ao concessionário lá é uma concessão por 25 anos. Ele vai construir e explorar em 25 anos e vai ganhar 98 milhões. Isso está escrito. Em 25 anos. Em 25 é uma anos. Renda considerável mensal. Eu tive a sorte de ter um amigo que é especialista em shopping center. Ele anda pela América Latina inteira, construindo, dando consultoria e administrando shopping center. E ele estava em Pelotas e eu levei ele para lá. Ele disse, olha, isso aqui, 10 milhões essa obra. Como tem condomínio, ele não paga manutenção, os guardas, o banheiro é pago, ele não paga nada, né? É só aluguel. Então aí eu fiz a conta que ele vai lucrar ali seguramente 70 milhões, tranquilo. Com aquele investimento de 10 vai ganhar 70 milhões. E o contrato de 25 anos. 25 anos renovável. Deve ser aquele tipo de contrato, tipo pedágio, imexível. Não tem como, né? Não tem como mexer. E a possibilidade de... Tu colocou várias situações ruins para o trabalho, a temperatura, a falta de acabamento no piso. Tem alguma possibilidade de adequação dessas situações? Ou fica na vontade do... Fica na vontade exclusiva do proprietário, do concessionário, do empresário, né? Que é a Cadis, o nome da empresa, ou Cadis, eu nunca sei. Que é a mesma que fez o mesmo processo em Porto Alegre e em algumas cidades. O cara descobriu um filão. O que é o filão? Prefeito, o senhor tem problema de camelôs? Deixa que eu resolvo. Me dê uma área, um contrato, eu construo e eu coloco as dele para dentro, fiscalizo, organizo, né? Tem um discurso junto de de fazê-los se tornarem, como é que chama, pequenos empresários e tal, né? Formalizar. Formalização, exatamente. Formalizar e tal, tem um discurso junto e tal. Que eu honestamente não acredito que seja um interesse. Não acredito. O que eu acredito, já avançando um pouquinho assim, que a ideia deles, o projeto mesmo, no fundo, é o seguinte: usa os camelôs, usa esse problema social do desemprego, da ocupação do espaço público para ganhar o terreno. Depois vai gradativamente expulsando os dali e tu tem um espaço onde tu bota as lojas grandes. Já tem lá loja grande. Onde deveria ser as galinhas. Em 5 meses já tem isso da inauguração? 5 meses, então foi inaugurado no final do governo Fetter. Tem uma plaquinha lá do Fetter. O Fetter inaugurou várias coisas sem estar funcionando, né? Várias. Tem uma plaquinha. Tem o mercado. Lá. O mercado é um exemplo, a Fernando Osório é outro, lá o Pop Center é outro. Tem uma estação de tratamento lá no Laranjal, que é para 5 mil residências e hoje atende menos de 400. Está lá inaugurado pelo Fetter, né? Agora eles querem usar isso para vender serviço para Rio Grande. Fizeram no Laranjal, não instalaram o esgoto das praias aqui, Z3, Barro Duro e Laranjal, né? E querem, porque está lá inaugurado, inaugurado o prédio só, né? Isso aí ele foi especialista em fazer isso. A mesma coisa se deu ali no camelódromo, então. O camelódromo, mesma coisa, tem uma plaquinha dele lá. Ele funciona mesmo assim, tal, faz 3 meses, tá? Nesses 3 meses de funcionamento, já em torno de 60, 70 já não aguentaram, foram embora. Está acontecendo, já anunciado em sites de venda de banca. Gente que trocou de banca lá chove, quantidade. Então aquilo que disseram, não, o que é? Nós vamos tirar os camelôs do centro, colocar aqui, né, e organizar, e cada um vai ter seu espaço por sorteio. Não é nada disso que tem lá. É muito pouco disso que tem lá, né?
E teve gente que foi uma coisa absurda. Por exemplo, todos que vendiam calçado no mercado, eles passaram de lojista de calçado para camelô num espaço 4 vezes menor. 1,80 por 1,80. É. Muito bem. Nós ouvimos o vereador Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores, que nos falou sobre os problemas que enfrentam os camelôs do camelódromo da nossa cidade. Acompanhe com a gente uma matéria do seu jornal, da TVT. O historiador e escritor Célio Turino e a jornalista Marina de Souza falam sobre a criação da política pública para os pontos de cultura no Brasil e sobre o primeiro congresso Cultura Viva Comunitária. Teve esse congresso. Foi a consolidação de muitos anos de trabalho em que a cultura viva comunitária, como conceito, foi sendo desenvolvida pela América Latina, sobretudo depois de os diversos países verem a experiência que nós desenvolvemos no Brasil, e pudemos reunir 1.500 pessoas de 17 países e definindo uma pauta comum sobre a cultura viva comunitária e os pontos de cultura para a América Latina. Há 10 anos, Marina, o Célio lançou os pontos, né, de cultura. Quase 10 anos já. Como é que foi a sua impressão de participação nesse congresso, lá na Bolívia, em La Paz? Ribeiro, como o Célio falou, foi uma grande celebração. Tinham manifestações populares desses diversos países da América Latina que se uniam. E essa união causou muita alegria, satisfação, e o clima era assim, de esperança. Esperança que, de fato, a gente fosse conseguir conquistar muito facilmente um mundo melhor, uma América Latina mais unida e que conseguisse fazer uma revolução cultura viva no continente. Por sinal, uma revolução de alegria, né? O Célio e também a Marina estão conosco e a gente vai ouvir agora um trecho do depoimento de um dos organizadores desse Congresso Cultura Viva Comunitária. E a repórter Marina de Souza, que está conosco, acompanhou a abertura do evento com um dos organizadores do Cultura Viva, Ivan Nogales. Falou da descolonização da América Latina a partir de uma cultura viva comunitária. Nosotros, actores político-culturales, hemos demostrado con nuestras caravanas de alegría, con nuestras caravanas de abrazos, de que somos actores políticos de transformación social porque estamos penetrando al Estado, penetrando nuestras comunidades y somos en sí mismos la revolución del siglo XXI. Necesitamos hacer una amplia comunidad, encontrar los grandes aliados como los legisladores, gobernantes que nos acompañan en cada uno de sus países y tenemos que lograr una tremenda alianza para que juntos hagamos una profunda revolución de la descolonización desde el cuerpo y desde los cuerpos políticos. Hasta ahí acabo. Jayaya, compañeros. Muito bem. A Marina também conversou com um ator protagonista de toda essa história. A gente vai acompanhar o que ele disse para você. Pode rodar, por favor. En esta manifestación artística, en esta manifestación popular, llena de corazones y abrazos, sonrisas, hemos tejido nuestros sueños. Y así como hemos tejido nuestros sueños, estamos creando el futuro de una cultura viva comunitaria. Desde el 2003, como centros culturales que quieren reivindicar la memoria, porque si nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de estas cosas que han pasado, no vamos a construir un futuro amplio para nosotros mismos ni para nuestras generaciones. Marina, você que esteve em loco participando junto com o Célio, como é que nasceu todo esse movimento? É muito interessante, Ribeiro, que 10 anos mais ou menos surgiu no Brasil, mas na América Latina essa data coincide. Como eu falei com o Luiz, ele, na opinião dele, houve uma simultaneidade de energia que culminou no Cultura Viva. O projeto deles começou a partir de uma coisa muito ruim que aconteceu na Bolívia, que foi um massacre de crianças, idosos, por conta de uma guerra de gás, que o próprio presidente foi um dos que ordenou o exército a ir para as ruas e matar, e com as armas em punho para controlar a população. Controlou de uma maneira muito ruim, matando essas pessoas, e a partir desse ponto eles tiveram uma consciência coletiva, ele comentou comigo, uma consciência que fizesse com que eles nunca quisessem que isso acontecesse novamente. Como que eles iam fazer isso? Com cultura.
Eles fizeram os projetos de cultura nascerem a partir de 2003 e aí eles chamam pontos de cultura. E aí os diálogos com o Célio, com o Brasil, aí ele mesmo, como criador, pode explicar melhor. A união de 2 músicos e um letrista resultou no projeto artístico musical Singular, gravado em 2011 e 2012 em Pelotas. A noite de 4 de junho, terça-feira, foi a data escolhida para a cidade de Pelotas receber o lançamento desta parceria, tendo como show aberto ao público na Biblioteca Pública Pelotense a partir das 20 horas com entrada gratuita. Confira! Os convidados de hoje fazem parte do disco Singular, é o letrista Maurício Rocco Martins e o músico Gilberto Esquerdo. Muito obrigada por estarem presentes conosco aqui no Quadro Cultural. Para começar, Gilberto, como que começou a ideia do disco Singular? Como que vocês se encontraram? Assim, Edi, eu e o Maurício já temos uma longo caminho, assim, se conhecemos há bastante tempo, né? E a gente, durante esse tempo todo que a gente esteve junto, o Maurício sempre me privilegiou de algumas letras de música e a gente foi criando um certo vínculo, assim, fazendo melodias, mas que elas ficavam restritas a um espaço muito pequeno. E acredito até que com o Paulo Tim também, o Maurício também tenha tido esse tipo de trabalho assim a longo tempo. O que aconteceu é que através da própria Biblioteca Pública Pelotense, nos seus saraus, a gente acabou se aproximando de uma forma mais aguçada, né? E chegamos à conclusão de que nós tínhamos um trabalho feito, né? Que a gente tinha um trabalho que merecia a gente fazer uma gravação. Se pensou em fazer um trabalho inicialmente de estudar essas letras, né? Para ver até que ponto nós tínhamos realmente uma identidade. E foi até surpreendente porque a gente tinha realmente um trabalho bem compacto, assim, bem sólido. E a partir daí que a gente decidiu gravar esse CD que se chama Singular, né, que privilegia nós três, um trabalho principalmente o Maurício, através das suas letras, né, todos os trabalhos são através das letras do Maurício, alguma participação do Alessandro Gonçalves e do Martin César, e enfim, estamos com o trabalho aí pronto, né, vamos aproveitar para divulgar. Tá certo. Maurício, as letras, o teu trabalho e esse disco especialmente pro disco Singular, porque tu é um letrista, já trabalhou também para outros projetos, mas para esse disco, essas letras, elas compõem quais temas, basicamente? Na verdade, quase tudo que eu escrevi até hoje, ela tem um norte, que é o sul, né? Para inverter, né? A questão do sul, que a gente trabalha muito, e a questão social. Então, se for olhar os temas, né, quase todos eles falam da questão ou ambiental ou da questão social, seja no Brasil, seja no Rio Grande do Sul, seja na América Latina, sempre com esse foco, né, mais engajado, através, porque, né, tu pode ter uma atuação política e pode ter uma atuação, né, poética. Eu procuro sempre dizer assim, poéticos e práticos, utópicos e úteis, a gente tem que ser útil, né? Então, através da poesia a gente tenta, né, auxiliar na reflexão. É evidente que uma música não vai transformar o mundo, mas a gente procura fazer que a pessoa reflita, porque a arte é uma coisa, né, e entreter é outra. Então nós procuramos fazer arte, na nossa concepção. Os projetos de vocês também com outros parceiros, tu como músico e o Maurício como letrista, vocês têm parcerias com quais outros artistas aqui da região? Olha, eu sou muito, como é que eu vou te dizer, eu sou muito parcerias, assim, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhado. Eu acho que a gente pode trabalhar com muita gente, mas é difícil tu achar identidades que se falem uma mesma linguagem. O caso, por exemplo, do Maurício, né, uma coisa que a gente não fez uma forçação, mas o pensamento, né, o pensamento ideológico e estético de música, a gente tem uma coisa muito igual, muito parecida, muito que a gente se identifica, né, e a mesma coisa acontece com o Tim. Então essas parcerias, no meu caso, elas são muito difíceis. Eu tenho, claro, parcerias com outras pessoas, mas elas são muito seletivas, né? O meu trabalho praticamente ele é essencialmente autoral, né? Eu faço as letras, faço as músicas e esporadicamente aparece alguém assim que eu acho que tem alguma coisa a ver com a minha estética musical, né? E nessa parceria, por exemplo, o Maurício, quando já me dá uma letra, a melodia parece que ela flui com mais facilidade. Não, acho que é isso. O nome do CD, né, Singular, né, quando a gente começou a pensar em nomes assim, foi uma ideia do Paulo Tim, assim, e não é porque é o melhor CD ou é o único CD, não, mas é porque o pensamento era comum, que é um dos significados da palavra singular. Eu acho que isso facilitou muito. A gente conseguiu, acho que através
nesse disco, tu tem não digo unanimidade, né, mas tem uma linha, seja nas letras, seja nas melodias e seja nos arranjos. E na questão da interpretação, nós poderíamos ter trabalhado, teriam, por exemplo, a Maria da Conceição, o Robledo Martins, outras pessoas que já cantaram músicas nossas em algum momento, mas nós decidimos para a questão autoral mesmo, o Gilberto e o Tim interpretar os seus temas, porque aí fica mais autêntico, o mais autêntico possível. Então acho que a gente, isso que o Gilberto falou é verdade, porque se tu não tem essa comunhão de pensamento, né, ela vai aparecer em algum momento na obra, né? Eu acho que a gente conseguiu, porque tem essa coisa entre nós, assim, essa amizade que a gente acabou criando. Foi mais de um ano fazendo CD, mais de um ano a gente nos reunindo, fazendo churrascos, né, para confraternizar e sempre trabalhando. Algumas letras foram terminadas na hora, algumas músicas foram terminadas na hora, a arte, tudo foi discutido, tem ideia de cada um, de alguma forma, em algum momento tem uma ideia que fechou naquele produto final. Então a gente, né, foi como o Gilberto disse, essa questão da comunhão facilita. Eu tenho outras parcerias, eu tenho um disco com o Joca Martins, por exemplo, que é sobre um homem que vive no Moro e outras histórias, um com o Oscar Macita e agora esse terceiro. Se você olhar, são 3 coisas completamente diferentes, né? E eu acho que agora, para mim, é um amadurecimento. Acho que eu consegui chegar naquilo que eu queria, em termos de arranjo, de visão de música. E eu costumo dizer que entre o Vitor Ramil e o Drexler do Uruguai tem uma avenida para a gente caminhar, né? Dentro de uma visão de música que tem a base, que tem a raiz e que ao mesmo tempo aponte para um caminho novo, né? Então acho que a gente, sem querer, acabou indo para esse caminho. O lançamento do disco Singular vai acontecer então agora na próxima terça-feira, no dia 4 de junho, às 20 horas, na Biblioteca Pública Pelotense. Eu queria que você falasse um pouco do que vocês têm preparado para essa noite, para o público, já que possui também entrada gratuita e é o primeiro lançamento do disco aqui na cidade. Não, o que eu acho que é bem interessante é exatamente isso da Biblioteca Pública Pelotense. No princípio a gente fez toda uma discussão aonde é que nós faríamos esse primeiro lançamento. E a gente chegou à conclusão bastante óbvia que deveria ser na Biblioteca Pública Pelotense, porque foi ali, na verdade, que o Singular nasceu, né? Num daqueles saraus poéticos, em que o Maurício era o poeta destacado, a gente acabou apresentando umas músicas dele, e daquele momento ali surgiu essa ideia de fazer o disco. Então o local ele é muito particular para nós, muito singular para nós, né? É uma satisfação para nós fazer esse primeiro lançamento na Biblioteca Pública por causa dessa proximidade que a gente tem com a própria Biblioteca Pública Pelotense. Singular, se engrava o mar, uma nave sem rumo ao sul, que é seu norte. Tudo em tudo circular. Que sorte saber-se onde está, estando o mapa invertido. Perdidos, alguns disseram, eis que nunca souberam sua rota e seus portos, seus caminhos tortos por países que não estão nos mapas, mas na música. Viu os marinheiros sem timoneiro, sem capitão, a direção exata do que nasce na contramão da regra, que é uma exceção ao avesso e o começo do que será uma repetição. Sempre sei quando e onde, e sempre aonde ninguém creria em imprevisível visão, que vem do exercício de crer para ver com o coração. Sou cego, não os vi, segui suas pegadas em alto mar, estavam a cantar, a viver em voz alta, não estavam perdidos, ao sul estavam e seguiam la brújula rota del corazón. Tudo em tudo circular. Convidamos a todos para o lançamento do CD Singular, dia 4 de junho, 20 horas, na Biblioteca Pública Pelotense. Tudo em tudo circular. Tudo em tudo circular.
Veja esse e outros programas acessando no YouTube. Coloque lá, Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.